Vamos lá para a Academia de Futebol, vamos conversar com o Vinícius Nicoletti. Ele vai trazer as últimas informações do Abel Ferreira, que pediu para os seus jogadores: não leiam absolutamente nada que os jornalistas vão escrever, porque eles falaram muito mal da gente, agora vão falar muito bem e eu não quero que ninguém se iluda com esse momento. A verdade é que o Palmeiras está jogando muito e o Abel tem sempre uma estratégia para jogar ali em campo, hein, Vinícius? É isso aí, Marcelo. Um beijo para você, abraço para os companheiros, fã de esportes. Acho que essa declaração do Abel, Marcelo, até comentando sobre isso, leva muito em conta para não deixar os jogadores empolgados, né? E lembrar que o Palmeiras também não está ainda na sua melhor forma nessa temporada. Tem muito a evoluir, tem muitos desfalques, fez uma grande partida, uma grande vitória, mas ele quer deixar os jogadores, apesar da vitória na altitude, com os pezinhos bem no chão. O Palmeiras veio de uma sequência de 7 vitórias consecutivas, mas venceu o Sport Cristal, por exemplo, com gol no último minuto, o Sport em Recife com gol com pênalti duvidoso, com pênalti polêmico. Foram vitórias, não foram grandes vitórias nessa sequência, mas realmente é uma sequência de vitórias que empolga o torcedor, não aqui o Palmeiras. O time já voltou na manhã desta sexta-feira, da Bolívia. Nesse momento está fazendo um treinamento aqui na Academia de Futebol e depois os jogadores serão dispensados, apenas o regenerativo, né? Serão dispensados nessa sexta-feira, voltam a treinar no sábado e domingo tem o confronto contra o Bahia, sequência do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que fortalece muito o grupo por conta dessa sequência. São 7 vitórias consecutivas, desde 2021 o Palmeiras não tem uma sequência como essa e são 5 vitórias consecutivas fora de casa. O Palmeiras não perde como visitante há 16 jogos desde novembro do ano passado, quando foi derrotado para o Corinthians. Então vem de uma boa sequência também fora de casa e isso fortalece muito o grupo. E alguns jogadores, como vocês lembraram aí, saíram com moral elevado dessa partida. Caso do Maurício, que se recuperou, marcou o 6º gol dele na temporada, e principalmente o Flaco Lopes é um dos artilheiros do time ao lado do Estevão, 7 gols em 2025 e, como disse o Jean Oddi ontem no linha de passe, o Flaco Lopes teve uma partida de Evair, participou dos 3 gols e foi o grande destaque do Palmeiras nessa vitória contra o Bolívar. O Palmeiras mantém então 100% de aproveitamento na Libertadores e agora pensa no Campeonato Brasileiro. O Abel falou, eu rezo para que os jogadores não saiam machucados. E isso é uma preocupação. O Estevão está tudo bem, né? Foi a questão da altitude realmente, mas o Everton tomou uma pancada na coxa, então será avaliado e fica aí essa dúvida para o jogo contra o Bahia, mas deve jogar, ele continuou no jogo, estava incomodado, apenas uma pancada, mas deve jogar no final de semana. Então é isso, Marcela. Técnico Abel Ferreira, o Palmeiras nesse bom momento, mas o Abel Ferreira deixando o time com os pés no chão. Não se empolguem, não leiam as críticas nem os elogios. E aí, palmeirense, tudo bem? Mais um vídeo, mais um corte chegando aqui. Vamos ver, cara, o que o Paulo Nunes falou desse Palmeiras do Abel Ferreira, disputando aí o Brasileirão na liderança. Liderança também aí 100% de aproveitamento em Libertadores 2025. E o Paulo Nunes, campeão da Libertadores em 99, vai falar aí. Vamos ver o que o Paulo Nunes tem para dizer. O Diabo Louro vai falar agora. Olha ele aí, ó. Por falar em altura e subir, vamos dar subida legal no morro aqui, falar da vitória do Palmeiras, porque o que o Palmeiras volta a fazer, o primeiro tempo do Palmeiras foi modelar assim, como jogar na altitude, entendendo o que é o adversário e praticamente resolvendo a partida. Depois dá para discutir Abel, escolhas, tempo de substituição, um monte de coisa no segundo tempo. Mas vamos começar por aí, Paulo. O Flaco nasceu lá, né? Em La Paz. Ele não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque assim, me chamou muita atenção, especialmente no primeiro tempo. Lino, eu joguei umas 2 vezes aí, 2, 3 vezes. Não tem futebol. Não tem como jogar futebol. E o primeiro tempo do Palmeiras me chamou a atenção. Porque não tem pra você que você é Flaco. O Palmeiras me chamou a atenção, porque assim, o Palmeiras soube jogar o jogo. Eu já imaginava que no segundo tempo seria um problema, porque você se desgasta muito, a respiração não vem. Mas a resiliência desses caras, Lino, eu vou chamar a atenção. Quando o time do Bolívar empata o jogo, 2-2, falei, agora é um abraço, não tem como segurar. E eles acreditam, eles vão buscar o resultado. Você vê, tudo bem que esse Bolívar... Essa bola era no Estevão, era no Estevão. Esse Bolívar não é aquele Bolívar do ano retrasado, do ano passado retrasado. É um time tecnicamente inferior. Agora, o que mostrar desse jogador do Palmeiras é absurdo. A força que esse time está voltando a competir de novo. Eu trabalhei no jogo de domingo, né, contra o Fortaleza. E é muito difícil enfrentar o Fortaleza no Castelão.
E no fim, acabou o Fortaleza botando um sufoco no Palmeiras, porque é natural, entupiu o time de atacante, começou a cruzar a bola na área, aí acabou tendo aquele pênalti, que é um pênalti aleatório, a bola bate na mão do zagueiro sem querer bater. E ainda assim o Everton fez a diferença, pegou o pênalti e botou o Palmeiras na liderança. Ontem, mais uma vez, o Palmeiras saiu na frente e no fim tomou um sufoco, porque é normal tomar sufoco bola na área altitude, toda hora. como o Paulo falou, é natural que isso aconteça. Agora, o que me parece é que houve, de fato, uma mudança do que o Abel pensava para o início da temporada e para o que ele está pensando agora. O Palmeiras, a gente vem dizendo, talvez tenha sofrido a maior metamorfose dentro do elenco desde que o Abel chegou, talvez na virada do ano onde o Palmeiras teve mais saídas e chegadas, mais mudanças no time titular. Sim. E aos poucos ele está encontrando a melhor formação e a melhor maneira de encaixar essas peças. Tipo, eu lembro uma vez que, acompanhando as entrevistas coletivas do Tite na seleção brasileira, e ele falava algo que me marcou bastante. Ele falou assim, cara, equipes de futebol, elas são organismos vivos. Muitas vezes o técnico pensa uma coisa, aplica no treino, não dá certo, aí ele vai aqui para um outro caminho e dá super certo, e a própria equipe ela se encaixa Absorve. por si só. Às vezes o técnico pensa uma coisa, mas a equipe se encaixa de um jeito, e aí o técnico tem que ter o quê? A sensibilidade de falar, opa, não é desse jeito que eu queria, é desse jeito que os caras se encaixaram. Tem que saber ver jogo. Eu acho que o Abel, assim, não sei se foi exatamente isso, mas a partir do momento que ele começou a usar essa linha de 3 atrás, o Estevão um pouco por dentro, saindo aqui pelo lado, com o Facundo pelo lado esquerdo, o Flaco vem fazendo bons jogos, ele já tinha jogado bem contra o Fortaleza, ele fez essa linha de 4, às vezes dobrando o lateral. Enfim, Facundo está voltando. o Facundo pelo lado tá esquerdo. jogando Então, bem. eu acho que de alguma forma ele encontrou a melhor plataforma para escalar o Palmeiras. Agora ele ia adaptando as peças. A gente ia imaginar que o melhor Palmeiras na temporada não ia ter o Veiga? Eu acho que era difícil pensar isso. E hoje o melhor Palmeiras não tem o Veiga. E sem o Paulinho. O Paulinho ainda é uma... Vai entrar, mas vai acrescentar. Mas ainda é participação Mas a questão especial. do Veiga é impressionante. Assim, porque você pensa assim, o Palmeiras tem uma espinha dorsal e nela sempre tem o Veiga. Sem Paulinho é a mesma coisa que sempre o Flamengo. Sem Arrascaeta, sempre o Henrique. Ou o Gerson. Então, e o Palmeiras hoje joga melhor, está apresentando um futebol sem o Veiga, que é muito bom. E está com 7 vitórias seguidas. Vitor Roque, se quiser botar o Evangelista. Fica muito evidente que, embora tenha disputado e sofrido, certamente, com o fato de não alcançar o objetivo, o Campeonato Paulista para ganhar, até pelo que significaria, né, o 4º título consecutivo, que o Palmeiras aprendeu muito com coisas que aconteceram no campeonato. O próprio Abel, certamente nas formações de equipe, tudo isso foi se ajustando. Acho que é um trabalho de construção onde o Palmeiras não menospreza nenhum tipo de competição. O Palmeiras queria vencer o Campeonato Paulista, é óbvio, porque o Palmeiras tem esse nível de ambição em taxa elevada. Qualquer competição que o Palmeiras entra, ele entra para disputar o título, ganhar ou perder é circunstancial. Mas ele entra para disputar o título, para estar na final. E serviu de um enorme aprendizado esse acompanhado da decepção pela perda de título para o maior rival, né? E dali para frente foram 7. 7 Você vê que coisa curiosa. Um dos consecutivas, times que está empacado na temporada e sobre o qual se tem as maiores dúvidas sobre o que acontecerá com esse time, levou até o nosso Eric no primeiro fechamento a dizer, o Botafogo estreou contra o Palmeiras. Você viu aí, foi o jogo no campeonato. Tinha um telão aqui chamado O Campeão Voltou. A gente discutiu isso muito. Faz aqui parte no da nossa Seleção. precipitação. A sensação era essa, né? Que o campeão O tinha jogo voltado. mostrou isso, né? Mas o campo estava mostrando Exato. isso. Mas naquele, o campo mas te tira isso. eu quero exatamente partir desse pressuposto. Enquanto um regrediu, o outro evoluiu. E essa evolução, ela se dá porque eu acho que o Palmeiras, como o Paulo jogou lá, foi vitorioso lá, o Palmeiras sempre foi um clube, isso é uma característica de clubes brasileiros de uma determinada época, claro que está mudando um pouco, mas ainda existe, em que o de fora para dentro pesava muito. Muito. Tinha uma influência no dia a dia, o externo para o interno, que era um negócio assim... Tinha ou tem ainda, Não, no Paulo? Palmeiras eu acho que tem menos. A entrevista do Abel ontem foi sobre A isso. entrevista do Abel ontem... Não, veja bem. Ela puxa essa discussão legal. Não, eu assim, gostei do da quanto ele se entrevista e eu preocupa. concordo com ele. Tá? Antes, sei que aqui talvez a maioria não concorde, mas eu concordo com ele. Com o que ele falou. Mas ele falou sobre um segmento específico. Vamos botar o que ele falou? Pode botar. Eu acho esse assunto muito legal. Fala, Abel.
eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista, e mesmo assim fomos à final. E fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. Então, a vocês, eu vou dizer aos jogadores, não leiam o que andam para aí a escrever, que são os mesmos que vos rasgaram todos. Todos. A vocês e a nós e a todos os que trabalham são os mesmos. Então, calma. Gelo. Eu concordo, porque o Eric observou agora há pouco que a palavra imprensa hoje, ela tem um alcance muito grande. Você não tem mais condições de dizer o que é imprensa, quem é a imprensa, o que representa. É imprensa? Imprensa. Mas fulano também é imprensa, mas ele está ali dando a opinião dele. E eu vi, ninguém me contou, eu vi durante o Campeonato Paulista o que se falou do Abel e de alguns jogadores. Eu vi vídeos, eu li postagens. E eu não tenho nada a ver com o Palmeiras, mas eu sou um jornalista, à moda antiga, e gosto de acompanhar as opiniões. E vi o quanto tem gente que foi agressiva e, principalmente, hoje virou moda você, no exercício da crítica, ser desrespeitoso. É o tom, né? Eu preciso desqualificar. Eu não posso divergir de você. Eu tenho que te ofender, eu tenho que te diminuir, te chamar de quatro olhos porque você usa óculos. PC, entende? Eu vou mais em relação ao que o Abel falou, e eu tô com você. Para mim, ele não falou nada mais do que o que se deve falar. A gente não estava falando aqui agora atrás sobre as colocações do treinador que a gente estava falando no camarim. O treinador começa a falar do cara que perdeu o gol, do goleiro que não fez a defesa. Eu convivi com um treinador que era mestre nisso. Eu convivi com ele no Grêmio e no Palmeiras. Filipão. O Filipão, ele entrava na frente da câmera para defender a gente em todos os sentidos. Aquilo que o Abel estava fazendo, ele estava defendendo os seus jogadores. Exato. E para o jogador de futebol, isso é a melhor coisa que tem. O pior momento do Palmeiras, quem que batia de frente com a imprensa? Abel. Você acha que ele estava defendendo? Eu achei... não tenho certeza. Não, estava, mas eu achei que ele estava mandando o recado mais para dentro do que para fora. Isso. Mais para os jogadores do que para nós, por exemplo. Ele estava dizendo o seguinte, vamos começar a elogiar vocês agora. Mas o recado é interno. Não subam no salto. São 7 vitórias, mas a gente está muito longe de Manter qualquer coisa. Só tem uma coisa que eu acho foco. que o Abel deveria se preocupar menos com a imprensa, eu acho. Faz mal para a saúde A gente dele. virou muleta para ele. Mas é que Eu acho que está fazendo, assim, o Abel é um treinador assim espetacular. Ele está na história do futebol brasileiro, não só do Palmeiras. É um cara que, assim, daqui a 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, o trabalho dele vai ser lembrado, como a gente lembra de técnicos da década de 50, claro. 60, enfim. Então, eu acho que muitas vezes essas coletivas, ele se desgasta muito emocionalmente. Eu acho que deve fazer mal para a saúde dele esse tipo de entrevista, a não ser que ele seja um tanque de guerra e goste disso, seriamente eu só queria Mas fazer eu acho que ele devia dar menos importância. Sim. Eu só queria fazer uma ponderação, que é a seguinte, quando ele fala isso, ele não me atinge. Para mim Porque também eu não sou essa pessoa, como você não é, como o Paulo não é, como o Lino não é. Ele pode até, ele usou ali o todo. E eu não tenho o menor corporativismo também. Não. Se alguém quiser bater na imprensa, que bata. Não, Cada então, um assume as suas brigas, entendeu? O que eu quero entendeu? dizer é que ele generaliza, mas a carapuça será vestida... Eu não visto essa carapuça, tenho certeza. E aí é que está a questão. A questão é que tem gente que está do lado de cá, que se define como imprensa, que faz exatamente o que ele falou. É por isso que eu não vou chegar e dizer que acho despropositado. Concordo com o Eric sobre a questão da saúde, mas aí eu não sei se para ele isso é terapêutico. Se for terapêutico... Eu acho que ele é jogador, cara. Ele está jogando o tempo inteiro. Eu tive um chefe lá atrás. Como a gente não conhece ele bem, né? Ele nunca foi um cara também de querer se abrir com as pessoas. Ele faz a distinção. Ele separa igreja de Estado o tempo inteiro. Eu tive um chefe Isso é uma boa frase. que redação tranquila para esse chefe era um horror. Ele começava a gritar. Ele começava... Porque a redação tinha que ser uma coisa... Então é assim, o recado do Abel parece generalizado, mas ele não é generalizado. Só veste a carapuça quem agiu dessa forma. E quem agiu dessa forma, o Abel também sabe que não vai mudar.
está elogiando agora o Palmeiras, Sim. mas o Palmeiras pode, numa temporada como é do futebol brasileiro, com seguidos jogos, com um nivelamento e com janelas e portas abertas para o inesperado entrar, o Palmeiras pode perder 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos. E aí, essa turma que agora elogia, vai cair dentro para cima do Palmeiras. E ele precisa ser um pouco teatral Eu também. Ele é assim, que né? isso Ele lhe tem faz- sempre o inimigo, o antagonista, ou somos talvez- nós, ou tá lá dentro. Lino, vou repetir uma coisa, que isso é Esse um depoimento fato. do Isso Paulo não eu acho fantástico. sabia? Isso não é questão de, eu acho que não. É um fato. Para o atleta de futebol, ele se sente muito protegido. Ele vai para casa e fala assim, cara, esse cara deu a cara de novo. O que o Eric falou, que eu acho que trouxe, eu também acho que às vezes eu acho que mesmo como um ex-atleta, às vezes ele passa um pouquinho do tom. Mas eu acho que isso é um combustível para ele, porque Deve ser ele terapeuta, acredita né? tanto. Às vezes é até cortina de E fumaça. traz, então, é uma cortina de fumaça. Mas tem umas questões técnicas que eu acho que vale a pena a gente discutir. Por exemplo, vocês não tiveram vendo o jogo ontem a sensação de que o Abel tinha que ter mexido no time e ele não mexia e a bola aérea estava encaixando e o time estava Ele próprio dando falou água. sobre isso, né? Ele próprio na coletiva falou sobre isso, que apesar da vitória, há muitas coisas para serem corrigidas. Ele citou o primeiro gol, por exemplo, posicionamento da defesa, posicionamento do Everton. Ele chegou a citar o Everton na questão coletiva, que o Palmeiras teria falhado, na opinião dele, no primeiro gol do Bolívar. Então, assim, mas, Lino, eu acho que qualquer jogo acima de 3 mil, questões táticas e técnicas, elas precisam ser Não, é que ele bota o relevadas, zagueiro cara. alto depois, Não, mas depois ele começa a mas é mexer uma bola no time. diferente, Eu não consigo E aí já estava 2-2. Eu não consigo ter esse olhar que você tem Eu também para um não. jogo disputado a 3.600 Eu também não, metros. nem Tudo escuto bem, e isso aí... Não isso- consigo, eu mas- me mas- confesso incapaz. mas você não acha esse primeiro possível? gol, esse primeiro gol, se você analisar bem, a bola, o cruzamento, ela vem numa velocidade que todo mundo... Eu me confesso só incapaz. o cara se acha, só o Fábio Gomes, que já Eu acho que entende um pouquinho mais. É muito complicado, É muito qualquer difícil. análise tática, técnica num Muito jogo Para desse. mim é assim, o Palmeiras ganhou de Olha lá, 3 a a bola, 2. a bola, Eric. Para mim é um resultado que vai fazer. Eu estava vendo o jogo na hora, Paulinho, assim, foi me dando uma aflição, que eu falei, cara, se ele não vai dar a bola no Eu achei que ele Estevão, fosse finalizar. ele não vai dar a bola no Estevão, cara. E eu achei que ele fosse finalizar, espera, porque o zagueiro começou a correr para trás, né? Cheguei a achar que Temporizando. estava impedido, Então mas é não, assim, estava atrás da linha da isso, bola. atrás da linha. Isso é um cenário que não vai mudar ano que vem, como outro ano. Nós vamos ter jogos disputados nessas condições e eu entendo que jogo disputado nessas condições, pelo menos a meu juízo, é impossível você querer ter uma observação tática mais Não tem específica. como. Mas existem questões estratégicas que a gente pode estratégia, debater, sim. assim, né? Eu acho que ele estratégia, teve sim. muita estratégia para Teve. escalar o time, por exemplo. Ele usou 3 laterais no jogo de ontem, na escalação inicial. A entrada esse do gol aí que Maurício ele no fala. segundo Olha tempo. como é que a bola faz, a velocidade que ela ganha ali, olha lá. Não tem como, Não cara. tem como. Essa bola, Não em condições existe. normais, a defesa do Palmeiras O vai ter um goleiro outro... sai, o Everton Agora, sai. independentemente disso, sem gol satanizar gêmeo. os seus jogadores, ele diz, precisamos Essa aí corrigir já foi um algumas atropelo. coisas. É. Sabe, Eu só queria... Esse segundo só gol queria- foi Então, atropelo, cara, você Fábio. fazer 3 gols em La Paz é um negócio que você E poderia ter- merece... e poderia ter feito Foco não mais. foi o quarto. Exato. ali, né? E poderia ter no feito primeiro mais, tempo é. ainda, tem bola na o trave do Facundo. Facundo tem deu na gol no trave. lado. É um negócio Esse muito passe aí do relevante. Facundo, Muito esse relevante. passe. Eu só queria... Gostou do passe, não? Hein, Lino, permita só acrescentar Facundo uma Paulo coisa. Nunes. Que isso, você viu, não? Ó, ele deu de letra pra cá, pra trás, derrubou o goleiro e o zagueiro. Foi. Caíram lá, Genial, né? Eu só queria acrescentar uma coisa que eu, sinceramente, não entendo. A seleção brasileira está sem um técnico desde dezembro de 2022, uma sequência de interinos, disfarçados até de fixos, mas interinos. Mas intervindo. E jamais, e talvez possa ser até por causa do temperamento do Abel, onde o que é terapêutico para ele é visto como algo... O Abel tem o seu nome cogitado assim prioritariamente, já que fica muito claro que, embora com 3 brasileiros, o que a CBF, através do presidente Edinaldo Rodrigues, quer é um técnico com outro passaporte, que o Abel não tenha tido esse espaço do ponto de vista da observação da entidade para ocupar esse lugar. Será que ele não teve? Será que Não, que tenha chegado não teve uma notícia, né? entrada e ele, lá naquela primeira entrada, disse, não, estou muito bem no Palmeiras. Porque Não assim, sei, eu aí não- é com o Eric, que é mais bem informado que a gente. Mas assim, para mim, eu tô com você. Eu acho que se não chegou realmente nenhum convite pro Abel,
Não que a torcida palmeirense fique o revoltada Abel comigo. tá aqui, né, pra gente? tirar. O Abel tá do lado da CBF. Porque assim, o que o trabalho Ele que o está Abel 50 faz é minutos de impressionante. avião Exatamente. e está 10 segundos de um telefonema, né? Exato. Ué, o presidente da CBF demitiu o Fernando Diniz por telefone, poderia ter contratado o Abel por telefone também. Não precisava nem pegar o avião e ir a São Paulo. Não, não é? você, que É assim, mole. Se fosse o caso de querer, né? Sim. Está muito evidente que há, por parte do presidente da CBF, um desejo de ter um técnico que quebre, que não seja brasileiro, por uma série de motivos que talvez um dia ele consiga até esclarecer. Seja grande demais para... Exatamente, né? Que ele entende, tudo certo. Isso é uma barraca, aquela barraca de praia que cobre todo mundo, assim. Tu tá pegando o sol, o cara chega com uma barraca, pô, irmão, eu não quero essa sombra aqui. Tô de folga. Então, o Ancelotti é aquela barraca que cobre todo mundo, Porque né, assim, é um técnico europeu, mas não é um técnico europeu apenas, é um técnico europeu que chegou no futebol brasileiro e tudo bem, o jogo praticado pelo Palmeiras, aí vai entrar uma questão conceitual. De repente você viu o jogo do Flamengo de 2019 e aquele jogo fica nas tuas retinas. E os jogos, e a sequência de títulos do Palmeiras, Botafogo do ano passado, ou a sequência de... Mas você não pode, de maneira alguma, independentemente do seu gosto para futebol, dizer assim, esse cara é mau técnico. Você não pode dizer isso. Não. O Abel é um excelente técnico. Muito bom técnico. No grupo do Palmeiras, ontem o Cerro e o Sporting Cristal jogaram. O jogo foi 2-2, a gente dá uma olhada nos gols agora da partida. O Palmeiras está com a classificação em primeiro lugar. Tá bem encaminhada a classificação. E eu acho que vai fazer a melhor campanha da Libertadores. É o que ele está querendo, né? Não fez isso ano passado. Pode acontecer, talvez, um jogo duro contra o Cerro em Assunção e tal, mas... O que eu estou gostando do Abel esse ano por isso, porque ele botou o time para ficar O Palmeiras tem 9 pontos, o Cerro pulou para 4 com esse empate, o Bolívar tem 3, o Sporting Cristal tem 1. Mas quando você Sabe o que é mais impressionante no Palmeiras? Na altitude você desequilibra o grupo todo. Nesse recorde recente do Palmeiras, o Palmeiras tem 3 vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro e 2 vitórias fora de casa na Libertadores. Nesse recorte de 7 jogos de invencibilidade, são 5 de fora de casa. E isso, para mim, eu acho que merece ser analisado com carinho. O Palmeiras venceu todos os jogos fora de casa que fez no Campeonato Brasileiro e venceu os 2 jogos fora de casa na Libertadores. Alguns jogos jogando melhor, outros nem tanto, mas foi competindo. buscar o resultado, competiu. E vencer fora de casa, independentemente de competição de pontos corridos ou de mata-mata, isso faz muita diferença. Olha os times que ele ganhou no Brasileiro. Palmeiras e Bahia, domingo? Ele ganhou do Fortaleza, do Internacional. Então. Aí o Sport você vai contestar o pênalti, coisa e tal. Mas ele ganhou do Sport, ganhou do Fortaleza e ganhou do Internacional. Aí, grande Paulo Nunes dando aula e mais ou menos comentários aí, cara. Realmente defendendo os jogadores, né? Ele sai ali pra coletiva ali, deixa ali influenciadores bater nele, imprensa bater nele. E quando tem de dar uma resposta também vem dar uma resposta ali pra tirar ali a pressão dos jogadores ou tirar também ali de repente o salto alto. Ele veio e deu resposta, deu recado. Estão começando uma sequência de jogos positivos aí. A gente tem que ficar atento, ficar no foco aí, porque daqui a pouco a gente tropeça 2, 3 jogos e já não presta mais. Já tem pedido para demitir Abel, para fora Leila, jogador não serve, gastou demais em jogador que não serve, daqui a pouco tem isso. Como teve, inclusive, já várias vezes, e esse começo de ano teve bastante, né? Pessoas, muitas que já estavam meio que com o saco cheio do Abel, aproveitaram aí do momento para surfar na onda de pedir fora Abel desnecessariamente, faço as palavras do Bruno Prado minhas, não tinha motivo para isso. E o Paulo Nunes dando aula de Abel Ferreira, agora dando aula de Palmeiras, né, lembrando do Filipão e tudo. Aliás, o Abel aí é praticamente um discípulo do Filipão, foi treinado, convocado pelo Filipão para a seleção portuguesa, lá nos 2000, né, então, meu irmão, olha aí. Agora, sobre a seleção brasileira não ter ligado ou convocado Abel, ele falou que a seleção dele é o Palmeiras, várias vezes falou isso, né, sempre, e tem gente querendo demitir um cara desse, pelo amor de Deus. Tem treinador que fala que quer ir para a seleção, né? No clube dele, ele dá entrevista falando isso. O Abel fala que a seleção dele é o Palmeiras. Toda vez que ele pode exaltar o Palmeiras, ele exalta o Palmeiras, defende o Palmeiras, ganha os jogos, dá resultado, dá títulos. Quantos títulos que ele ganhou desde que ele chegou? Já ganhou 10 títulos. 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, ganhou tudo. Tudo possível. Quase ganhou o Mundial. O jogo estava 3 minutos de ir para decisão de pênaltis. É duro, viu, cara? É duro você ver as coisas acontecendo. Eu vou ter que fazer uns testes aqui no YouTube, criar um canal do zero aqui, porque eu não sei se esse canal tá muito bem configurado. Isso aqui tá acontecendo não, viu, cara? Eu fico meio até desconfiado aí, porque não faz sentido as coisas. Eu quero anunciar que em breve não estaria aparecendo nos vídeos, tá? Possivelmente você vai ver muitos vídeos onde eu não esteja aparecendo, só a minha voz talvez apareça.
vai acelerar bastante meu processo de produção, que dá um trampo você aparecer. Então, de repente eu vou ficar nos bastidores aqui, mas você vai reconhecer a voz aí. Não, se bem que, se tiver minha voz também, às vezes arrisca, né? O pessoal, enfim, vamos lá. Vamos seguir, vamos tocar o barco aí, né? Você sabe que as desconfianças rolam à solta no YouTube aí. Gozado que quando você dá aí suas 100 mil pessoas assistindo cada vídeo que você posta, daqui pra ali vem aí um monte de histórias sobre você, haters, por aí vai, né? Comentários maldosos. Eu tô com saudade desse pessoal, hein? Será que não tem uns haters pra vir encher o meu saco aqui, não? Manda uns haters pra mim aí, pra encher o saco aqui nos comentários. Manda um pessoal aí pra criar treta, crise aqui no canal. Tô precisando do pessoal desse aí. Que tá fraco demais, tá muito parado esse negócio aqui. Manda um pessoal chato aí, meu. Deixe seu comentário aí. Gostou das palavras do Paulo Nunes sobre a Abel na seleção? Gente, 2019 foi Jorge Jesus. Eles falam de Jorge Jesus, toda vez que cita o Abel, tem que falar de Jorge Jesus. Pra falar que o futebol de Jorge Jesus é uma maravilha, um Brastemp, e o Abel é uma porcaria que dá resultado. Pera aí. Eles praticamente falam, o futebol do Abel é feio, uma porcaria, mas dá resultado. É isso que eles querem dizer. Não querem falar com essas palavras para não serem destruídos pelo Abel depois da pós-coletiva e falar, não falei isso. Falou sim, tá gravado. Então, para evitar isso, eles ficam enrolando, põem outras palavras bonitas, mas o que eles querem dizer é que o futebol pelo menos é uma porcaria, só que dá resultados. Então, eles elogiam o fato que dá resultados, e por isso que eles querem o cara na seleção, porque dá resultado. Mas tem que ter mas peraí, dá resultado, é claro que o futebol é um lixo, mas dá resultado. Então, por que não contratar o cara? Os outros que estão lá não estão sendo nem bonitos, nem dando resultado, vamos botar o que dá resultado. Aí eu pergunto para vocês, primeiro, além do Flamengo de Jorge Jesus em 2019, que outro time jogou daquele nível? Pelo amor de Deus, nos últimos 20 anos no Brasil, qual outro time que jogou aquele futebol do Flamengo de Jorge Jesus? Para quem é muito fã, né, que eu tô falando de Jorge Jesus, do Flamengo de Jorge, quem jogou? Para uma pessoa com 2 neurônios, tá normal, que não é puxa-saco do Flamengo, nem de Jorge Jesus, nem de nada, nem dessa lorota aí, nem anti-Abel, nem anti-Palmeiras, nada. Eu falo para você, o Santos de 2010, o Palmeiras de 2016, o Cucabal. Cucabal é o seu, você sabe o quê? O Palmeiras de 2022, Abel Ferreira, tá de brincadeira, Paulo. Se você cita o Botafogo de 2024, peraí, então o Palmeiras de 2022 também tem que ser citado. Foi o time com o menor número de derrotas na história do Campeonato Brasileiro. Mas que retrancou o futebol feio. Pega os números do Palmeiras, 2022, e veja. Acho que em abril o Palmeiras já tinha ali 70 ou 90 gols feitos. Esse pessoal é todo mundo diante, né? Também que eles estão colocando uns comentaristas um pouco mais de decência ali, né? Igual Paulo Nunes, Felipe Melo, Fernando Praz. A Globo tá esperta. Viu que o Palmeiras está em alta, o que eles fizeram? Foram atrás de jogadores do Palmeiras. Os caras que é audiência, viu? Não tá pingando o Pix lá direito, né? Tá pingando as prestações lá do Barba. Os caras que é audiência. Então tá botando os caras do tipo que tá na moda. Pode ver que tá cheio de flamenguista na Globo lá e agora de palmeirenses. Estão metendo palmeirense 3x2, mandaram o Casagrande embora porque o Corinthians não ganha nada faz 10 anos. Entendeu? São Paulino também ali não tá tendo ninguém. Chega até o Caio também escondido, né? Mas é isso aí. Não sei se vocês estão percebendo as entrelinhas da Globo, né? Mas estamos aí, estamos ligados. Aliás, o desserviço que eles prestam ao Brasil é impressionante, né? As fake news que eles produzem lá ainda acusam os outros, né? Tem mais um vídeo pintando na tela aí. Clica aí, tá? Avante palestra.